noite, Rodrigo. Boa noite, demais participantes aí do BNI Capacita. Essa iniciativa do BNI Regional Nordeste Paulista maravilhosa. Então, pensando como o meu trabalho poderia ajudar os empresários, as empresárias aí nesse momento, eu pensei nesse tema, né? Tenha lucro com a organização dos documentos da sua empresa. Então, vou me apresentar e a gente começa então a desvendar esses segredos aí da organização dos documentos. O meu nome é bem grande, como vocês estão vendo aí na tela, então eu uso Fernanda Lacerda profissionalmente. Eu sou formada em Direito, eu advoguei por 10 anos nas áreas civil e trabalhista, mas trabalhei também como auxiliar administrativo, como funcionária pública e aí vai. Bom, sou personal organizer porque transformei aí um hobby em vocação, em profissão. E quando eu me sentei pela primeira vez na reunião do BNI, eu estava num processo de transição aí, entre o trabalho de advogado e o trabalho de personal. Quando eu me sentei pela primeira vez numa reunião do BNI, há 3 anos atrás, na verdade ainda era RI, porque o grupo estava em formação, eu me apaixonei pela metodologia do BNI. Falei, tem tudo a ver com o meu estilo de vida, né, de transcender, de ajudar as pessoas. E aí acabou minha transição, eu fechei o meu escritório e passei a atuar integralmente como personal organizer. De lá para cá, também formamos um power team dentro desse grupo do BNI, o FIRST, do qual eu fui a primeira presidente. E hoje também, essa repercussão que eu tive ensinando as pessoas a se organizar é realmente algo que eu gosto muito. Eu não gosto só de pôr a mão na massa, eu gosto também de ensinar. Acabei aqui trabalhando também como facilitadora de organização no curso da OH, aqui de Sertãozinho, que fala sobre empreendedorismo. Então, a gente vai falar então sobre os documentos, né, que a gente tem nas empresas. Para a gente chegar no lucro com a organização desses documentos, a gente vai ter 2 etapas de conversa. Na primeira etapa, a gente vai reparar tudo aquilo que pode estar dando prejuízo através da desorganização dos documentos. Estancada essa etapa, a gente vai começar a falar como a análise desses documentos pode contribuir para o lucro da empresa. Então, na verdade, aí é uma pequena balança, uma pequena equilibrada que a gente vai dar nesses 2 pontos. Para isso, eu quero fazer uma pequena introdução com cada um de vocês. Então, na verdade, o que é o documento, né? O documento é uma unidade, ela é constituída de uma informação e ela tem o seu suporte, que pode ser físico, né, papel ou digital. Ela é produzida para que a gente cumpra uma atividade para fins de prova, para fim de testemunho ou para futura pesquisa. Quem fala isso é o Tadeu Mota, que é auditor fiscal da Receita Federal Capixaba, e foi ele que me ajudou, que deu a minha especialização sobre organização de documentos. Todos os documentos que existem na nossa vida, eles têm um valor, têm um ciclo de vida, de duração, e eles necessitam de manutenção e de conservação. Feita essa introdução, que vai ser importante para ligar outros pontos que a gente vai ver aqui na frente, vamos seguir. Bom, empresário e empresária, eu queria que vocês pegassem, se possível, se estiver aí pertinho de vocês, acho que não vale a pena levantar um pedaço de caneta, um pedaço de papel e uma caneta ou um lápis, porque a gente vai realmente colocar no papel e depois, com o tempo aí fora da palestra, vocês vão fazer essas contas para realmente checar se os documentos da sua empresa, a desorganização está dando prejuízo, porque os documentos podem estar desorganizados, mas não chegam a dar prejuízo. Então, a gente vai fazer o passo a passo juntos para vocês fazerem essa conta depois. Combinado? Bora lá, então. Pessoal, uma das coisas que mais prejudica na desorganização dos documentos, quando os documentos não estão em ordem, é a questão do tempo. Então, a gente percebe que o empresário e a empresária pode estar ele mesmo perdendo tempo procurando documentos. Ou um colaborador seu, que você pede uma tarefa, pede uma atividade, também pode estar perdendo tempo procurando documento. Então, eu queria que vocês colocassem assim, tempo vezes valor da hora de trabalho. Sua como empresário e também do colaborador, para que depois você faça as contas. Quanto tempo você acha que você perde por dia procurando documento? É 15 minutos? Faça a conta da sua hora de empresário, 15 minutos por dia procurando documento.
É o colaborador, ele perde 1 hora por dia procurando documentos, coloque aí então a hora dele vezes 1 hora por dia para a gente começar a fazer conta e saber se está tendo prejuízo ou não. Uma outra questão muito importante que eu me deparava quando eu era advogada era a questão dos processos trabalhistas, dos prazos, que aí o empresário tem um tempo para apresentar então a contestação e apresentar os documentos comprobatórios para ele não precisar pagar uma indenização. Você, empresário e empresária, tem cumprido esses prazos? Ou seja, vocês têm apresentado os documentos no prazo ou não têm conseguido apresentar quando há algum processo, alguma coisa? Tem tomado algum prejuízo nesse ponto? Falta documento que você não encontra? Coloque aí também. Um outro ponto importante. Vocês têm pago conta em atraso por não encontrar aquela determinada conta? E aí não consegue fazer o pagamento e tudo mais? Coloquem aí também. É importante também lembrar uma coisa que eu já vi na prática. Por exemplo, no caso de refinanciamento, né, os refis aí da vida, de impostos, de FGTS e tudo mais. Olha só, imagina que você ficou devendo 5 anos de FGTS. E a gente tem que saber que com essa crise do corona, pode ser que isso aconteça, se não acontecia, pode ser que isso aconteça daqui para frente na sua empresa. Imagine que você fez um refinanciamento de 5 anos do seu FGTS que você ficou devendo. Então, você refinanciou e você vai pagar lá aqueles 5 anos em mais 60 meses daqui para frente, né? É muito comum eu encontrar nas empresas, às vezes, guias que estão em branco e ali não está escrito se foi paga ou não. Então, é importante você separar as contas que foram pagas daquelas que estão em atraso. Separar fisicamente mesmo, tá? Em outra pasta, em outro local. Isso é muito importante. Até porque, imagina assim, aquelas guias são referentes àquele período de 5 anos, por exemplo. Vamos citar o caso do FGTS. Aquele período de 5 anos. Aquelas guias que foram pagas também tem que ter a relação dos funcionários aos quais são referentes aquelas guias. Então, isso tudo tem que estar muito bem separado, porque eu já fui contratada para fazer organização de documentos em empresa que isso estava uma determinada confusão. Então, a gente tem que saber separar isso muito bem. Uma outra questão muito importante que também causa um certo prejuízo é o espaço físico que esses documentos podem estar ocupando aí na sua empresa. Então, olhe a sua realidade. Se você tem um número de armários, um número de arquivos, às vezes excessivo aí dentro do seu espaço, que você poderia estar usando para colocar um outro colaborador, colocar um estoque, ou enfim, às vezes aqueles armários já estão abarrotados, você precisa comprar mais armários, aquela massa documental que você tem está ocupando muito espaço e isso começa a te prejudicar. Aí você olha, você paga aluguel aí no seu estabelecimento, na sua empresa, pelo local da empresa? Coloque isso na ponta do papel, porque esse espaço que você está usando está ocupando inclusive um espaço aí monetário, se for um espaço considerável, tá? O espaço físico. Então, tudo isso dá para você medir e saber se realmente você está tendo algum prejuízo na desorganização dos documentos. Uma outra coisa também que a gente repara de negativo é o seguinte. Bom, levanta a mão para mim. Eu duvido que alguém aqui nunca teve um mau cliente. Quem aqui já teve um mau cliente? Acho que todo mundo já deve ter tido algum, né? Então, vamos imaginar uma situação a qual eu me deparei num caso concreto para ficar bem claro. O escritório de contabilidade resolveu fazer aquela limpa. Sabe a hora que tem aquele monte de gente inadimplente? Ele resolveu, falar assim, não, eu vou convocar os que estão inadimplentes, convidarem a gente a encerrar o contrato. Aí o cliente concordou, foi lá, assinou o distrato e na hora de ir embora, o que o gestor do escritório de contabilidade lembrou? Que lá no arquivo dele tem uma série de documentos daquele cliente, que ele deveria nesse momento pegar as caixas e entregar por meio de um protocolo e falar para aquele cliente, tchau e benção. Mas esses documentos não estão organizados, ele não entrega na hora. Resultado, o cliente foi embora, você não recebe mais pela prestação do serviço e você continua onerado por aqueles documentos que você tem que guardar. Quando às vezes você ou o seu funcionário encontra esse documento e você liga para o cliente já não atende, o cliente mudou de cidade, mudou de país, enfim, você ficou com aquela bucha, porque tem documentos que você guarda por 30 anos, está ali guardado de um cliente que você, né, não tem nenhum vínculo mais, mas você está onerado ali. Então, assim,
Documentos, principalmente dos maus clientes, tem que estar separado mais rapidamente para quando ele for embora, você mandar junto com ele também embora. O funcionário, a mesma coisa. Geralmente aqueles funcionários que dão trabalho, que não são, né, muito bons, o que vai acontecer? Esses são os documentos que você tem que ter mais cuidado. Todos os documentos normais, né, olerites e tudo mais, documento de registro de EPI, então isso tudo tem que estar muito bem organizado, porque pode ser que ele te dê problema e se você não tiver com eles, você pode ter algum prejuízo aí. Fornecedor, a mesma coisa. Você está com uma empresa de telefonia, por exemplo, que você acha que você pode reduzir algum custo, tomar alguma providência. Se você não tiver com o contrato em mãos, pode ser que você tome algum prejuízo, que você não vai estar ali na mão, você não vai ler, vai deixar de observar alguma coisa e pode te gerar prejuízo. Então, esses são pontos fundamentais para a gente observar se os seus documentos estão desorganizados e chegam a dar um determinado prejuízo. Essa estatística que eu coloquei, até eu me surpreendi com ela. A Associação Brasileira de Gestores de Documentos disseram que no Brasil o empresário e o funcionário perdem cerca de 2 horas diárias procurando documentos. Olha só que número para a gente pensar nele. No exterior, esse número chega a ser de 6 horas semanais. Aí vocês vão falar assim para mim, não, Fernanda, isso aí é só em empresa pequena, em empresa grande isso não acontece. A estatística mostra que em grandes empresas chega a se perder um documento a cada 12 segundos. E para se recuperar esse documento pode custar até $120. Então, assim, não é algo que a gente pode negligenciar mesmo. A organização de documentos é algo que a gente tem que ter um olhar específico para isso. Bom, passado isso, talvez você vai falar assim, não, Fernanda, você vai chover no molhado. Não vou, sabe por quê? Lá atrás, a minha madrinha de BNI, que foi a Juliana Gomes, quando eu entrei no BNI, eu entrei para fazer organização de residência e documentos sem residência. E aí a Juliana começou a me contar que as empresas tinham uma grande dificuldade de organização de documentos. E realmente ela começou a me indicar nas empresas e eu comecei a reparar que era uma realidade mesmo que a gente se deparava nas empresas. E uma das coisas que ela me ensinou desde o começo é o seguinte, ela falava, Fernanda, a gente tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Não dá pra gente ter uma empresa sólida, robusta, sem isso. E eu comecei a reparar que realmente as empresas têm muita dificuldade com isso. Coloquei essa figura emblemática aí de uma mamãe, né? Porque a mãe, enquanto empresária, enquanto funcionária, tem coisa que ela não consegue delegar, né? Amamentar um bebê, por exemplo, não tem como delegar e a gente tem que encarar todas essas atribuições mesmo. Então, a gente tem que colocar na cabeça, se isso não está acontecendo dentro da nossa empresa ainda, que a gente precisa colocar as nossas contas pessoais no CPF e as contas da empresa no CNPJ. Uma coisa é o lucro da empresa, outra coisa é o lucro do empresário. São coisas diferentes. A gente precisa ter em mente qual que é a importância da empresa, fundamental, né, gente? Para nós, para o país, fundamental. E precisamos ter em mente a importância da família. Duas instituições sérias, de fundamental importância para o nosso país, mas temos que fazer essa distinção. E aí um dado para a gente pensar sobre isso também, é o Sebrae. Por que as empresas quebram? Por que as empresas fecham? Por que elas entram em falência? O Sebrae traz esse dado dizendo que 7% é porque não tem lucro, 20% é por falta de capital e 50% porque elas não sabem se a empresa tem lucro ou prejuízo. E aí, com essa experiência que eu tenho de atuar junto com a Juliana, que é uma consultora financeira estratégica, infelizmente boa parte disso se dá pela confusão entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, é necessário separar as duas coisas, os documentos e tudo mais. E aí, dentro desses 77% de porcentagem que o Sebrae colocou, eu coloquei, não é do Sebrae, isso aí fui eu que coloquei, mas assim, eu considero a falta de investimento um dado muito grave, que a gente não se atenta para olhar. E vou contar um caso para vocês. O ano passado, eu estava numa empresa de transporte, fazendo todo um diagnóstico, conversando com o empresário, e ele falou o seguinte, que ele sabia que ele tinha um valor hora de quilômetro rodado daquilo que ele fazia, que ele não podia
diminuir aquele valor. Mas, para conseguir competir com uma determinada licitação que ele queria muito, ele baixou esse valor de quilômetro hora. Ele disse que naquele dia, ele sabia que ele estava começando a decretar a falência dele, porque ele falou assim, aquele valor que eu abri mão da minha hora de trabalho era justamente aquele que permitia a renovação da minha frota. Então, passado aí 15, 20 anos, ele falou, eu realmente sabia que naquele dia eu estava decretando o fim da minha empresa, porque eu abaixei, eu sabia que o valor, né, devido era aquele, eu abaixei para conseguir competir naquela licitação. Então, aí alguns dados para a gente realmente olhar e pensar sobre isso, né? Olhando agora para o lado da família. Por que os casamentos fracassam? Por que os casais se separam? Se a gente pegar o Instagram do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra que bomba aí no Instagram, quais são os principais motivos que aparecem ali das perguntas das pessoas nos stories? Geralmente são complicações financeiras, falta de diálogo, expectativa frustrada. E aí eu coloquei um print de uma das mensagens que ele tem aí de um espectador aí no Instagram, e a pessoa fala que quer separar, mas está com dó dos filhos e tudo mais. Ele responde, provavelmente você não quer se separar, você está querendo o caminho mais fácil, fugindo das obrigações de um homem adulto e maduro. Então a gente ter essa maturidade de separar o que é nosso CNPJ e o que é o CPF vai garantir o futuro da nossa empresa, que tem a sua função social na sociedade, e também da nossa família. Se a empresa tem lucro, a família também tem, de uma maneira sólida e robusta, ok? Bora lá, prosseguindo. Até aqui a gente falou de questões que podem causar prejuízo, né? São questões de desorganização dos documentos que podem causar prejuízo. A partir de agora, a gente vai falar de pontos que, sob um determinado olhar muito apurado, específico, tanto do proprietário da empresa quanto do auditor ou do consultor que ele contratar, você pode começar a olhar a questão do lucro através da organização desses documentos. Então, a gente pode começar a olhar a partir daqui se tem algum vazamento, alguma torneira aberta que você pode estancar. Então, voltando na importância dos contratos dos fornecedores. Você sabe o que acontece na prática? Vamos imaginar a situação de chegar ainda a conta pelo correio. Muitas vezes, aquela conta do mês chega junto com o contrato de prestação de serviço. E aquela conta do mês, ela vai ficar no arquivo, daqui 5 anos você vai jogar fora. O contrato não, o contrato é por tempo indeterminado e as pessoas guardam junto. Então, assim, tem que guardar separado o contrato da conta, porque o contrato você vai consultar ali quantas vezes for necessário durante um tempo indeterminado. Custos de despesas, não desprezem nenhuma notinha, nada que onde você possa estar olhando e analisando aonde você pode estancar os seus custos, as suas despesas fixas ou variáveis. Pessoal, lista de compra. Tem empresa que não tem uma lista de compra detalhada. Eu fiz a organização de um estoque de uma padaria e eles compravam vira e mexe uma série de itens de embalagem errados por falta de ter uma organização com as compras. Então isso é muito importante porque evita desperdício e ocupa um lugar também, às vezes, que, né, desnecessário também. Um outro ponto também que a gente pode ressaltar, quando você tem mais funcionários, mais setores funcionando na empresa, é delegar por setor. Tem o setor fiscal e cuidar dos seus documentos, o setor trabalhista, cuidar desses documentos, o setor de contas a pagar, cada um ser responsável pelos seus documentos, até para não ficar transitando informação de um setor para outro. Pessoal, essa parte de confidencial, quero contar um caso muito interessante que eu tive para vocês. Estava organizando uma clínica e aí eu notei que a empresária todo dia carregava uma bolsa grande, sabe? Mulher sabe quando quer ter bolsa grande, né, gente? Vocês sabem o que eu tô falando. E eu notei que ela subia a escada e terminava ofegante. Passado uns dias lá, eu falei assim, por que tem essa bolsa tão pesada que você vai almoçar e volta, vem? Ela falou assim, são documentos da empresa que eu não quero que o funcionário tenha acesso, porque eles entram aqui na minha sala, minha gaveta não tá trancada. Eu falei, cara, você tem que ter um armário aqui que a gente possa trancar e você ande com a chave. Falei, não precisa ter vergonha, você é dona da empresa. Você tem mais que ter seus documentos confidenciais mesmo. Falei, aliás, eu acho que tem um armário lá numa sala que eu vi assim, que vocês não estão usando, eu acho que dá para chamar um chaveiro e pôr cadeado. Você me dá essa liberdade?
Ela falou sim. Aí eu fui lá, fiz isso e a gente colocou os documentos da empresária nesse lugar e trancou. Tá no, claro que você pode ter documento confidencial que você não quer que o funcionário tenha acesso, e às vezes esse documento é fundamental que você encontre rápido para uma tomada de decisão importante. Pessoal, os documentos, eles são fundamentais para a gente anotar e apurar o desperdício. Vamos dar um exemplo, no caso aqui, de empreendimentos e negócios na área de alimentação. Eu também tive, por quase 2 anos, uma pequena choperia. E a gente sempre tentando fazer tudo na ponta do lápis, tal, para não ficar jogando dinheiro fora. E um dia eu percebi que, por exemplo, comprar morangos in natura e limpar não compensava. Compensava comprar um morango congelado. Mas eu só pude fazer isso porque a gente pesava e anotava o que era desperdiçado. Até pizza, quando queimava, que a gente estava lá às vezes achando pizza pro cliente, dava alguma coisa errada e queimava, eu colocava lá, falou, ó, perdeu tanta massa de pizza, tal. E depois eu pegava as notinhas e fazia uma avaliação disso. Então, assim, são detalhes que não podem passar desapercebidos, porque você pode estar justamente precisando fechar uma torneira ali. Deixa eu ver aqui, qual que é o próximo. Delegue por setor. Parece que travou aqui meu slide. Manutenção. Pessoal, a gente não dá valor dentro da empresa também à questão da manutenção. Olha só, eu estou falando de algumas questões que até ligam os documentos com outras questões dentro da empresa, que eu acho que vale a pena a gente explorar de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, uma certa vez eu estava organizando o estoque de uma serralheria. No meio do estoque, eu achei furadeira, alguns equipamentos que eu não lembro nem o nome, que estavam quebrados. Aí eu falei assim, por que vocês não entregaram lá pro dono da serralheria? Não, porque ele vai ficar bravo a hora que a gente falar que quebrou de novo, porque mandou arrumar faz pouco tempo. Toda vez que a gente vai dar alguma coisa na mão dele, ele fala isso, eu mandei arrumar isso há pouco tempo, tal. Aí eu falei, não, me dá aqui, eu vou recolher e vou conversar com ele. Então, aí, realmente, ele vinha falando isso. Não, que isso eu arrumei faz pouco tempo. Eu falei, não tem certeza que faz pouco tempo? Você não tem as notinhas? Vamos olhar. Quando a gente foi olhar, a gente sabe o que acontece? Quando a gente não consulta os documentos, a gente presume muito. Foi agora mesmo que eu arrumei. Não faz 6 meses, faz 2 anos que você mandou arrumar isso aqui. E realmente 2 anos é o prazo realmente que esse equipamento funciona sem uma manutenção. Então é muito importante que a gente tenha em mãos esses documentos dos maquinários, das coisas importantes aí dentro do seu negócio, para que você possa consultar e saber se aquilo quanto tempo está durando e tudo mais. Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui para falar mais um ponto. A gente às vezes não dá valor para o manual e tudo mais, né? Eu tive organizando os documentos numa indústria e no meio dos impostos eu encontrei um manual, nunca vou esquecer, de um equipamento que tinha nessa indústria que chamava pantógrafo. Nunca nem tinha ouvido falar. Aí eu peguei e fiquei olhando, falei, será que isso aqui é importante? E aí a pessoa que tinha me contratado não estava na empresa na hora. Aí eu fiquei pensando, falei, já sei, eu vou no setor de engenharia para entregar esse manual. Gente, quando eu cheguei no setor de engenharia e chamei o responsável, a hora que ele pegou esses documentos, se olhou, ele falou assim, Fernanda, vou te falar uma coisa, esse pantógrafo existe na empresa há mais de 20 anos. Não existe quem faça manutenção mais, é a gente mesmo que dá manutenção. Você não tem ideia do que a gente já passou apurado sem esse manual para olhar como é que fazia essa manutenção correta. Então, olha aí a economia que um manual guardado de maneira que você possa encontrar corretamente pode te ajudar aí na empresa. Pensa aí no seu ramo, como é que você pode usar essa informação. Pessoal, quem aqui conhece esse programa? Chama O Sócio, que passa na History Channel. Alguém aqui já viu? Levanta a mão para eu saber. Vocês conhecem? Alguém já viu? Não? Então, para colocar todo mundo na mesma página, eu vou contar o que é esse programa. Esse programa é americano. O Marcos Lemones é um empresário americano, bilionário, e ele recebe cartas de empresários dos Estados Unidos inteiro. Imagina com essa crise do corona, gente, o que vai virar, mas tudo bem. Pula, é um caso à parte isso. Ele recebe cartas dos Estados Unidos de empresários que estão à beira da falência, à beira do fechamento. Então ele vai, estuda um pouco a empresa de longe, depois ele vai até a empresa e apresenta uma proposta. Ele compra a parte da empresa
E, claro, ele faz algumas intervenções, investe na empresa também, mas ele fica só. Por isso que o programa chama um sócio, ele fica sócio daquela empresa. E aí, quando ele faz essas intervenções na empresa, ele, assim, eu já assisti uns 30 programas dele. Tem desde loja de carro, doceria, tapeçaria, tem todo quanto é tipo de negócio. Mas ele aplica 3 princípios em todos os episódios. Ele fala que a empresa, para dar certo, tem que ter 3 pilares. Pessoa boa para executar o que precisa ser feito dentro da empresa. Tem que ter um produto bom, né? Então, se faz um doce, tem que ser um doce gostoso. Se é uma tapeçaria, tem que entregar um sofá, né, bem feito. E processos, que as empresas têm que ter processos delimitados, né, direitinho, procedimentos. E toda vez que a gente encontra esses 3 pilares na internet, pessoa está sempre primeiro. E aí, lembrando do nosso colega aí, o André Jäger, que deu a primeira palestra do BNI Capacita, eu falo assim, eu sempre pensava assim, nossa, a pessoa é a parte mais importante desses 3 pilares, né? Se a empresa não tiver pessoa, não vai. Mas quarta-feira, eu não sei se vocês estavam na palestra do Christian Barbosa, e ele assim foi com o pé no peito dos empresários nas colocações deles. A Débora está fazendo assim, acho que ela viu, né? Então, assim, ele foi com o pé no peito. E aí, ele falou uma coisa que eu já tinha na prática esse sentimento, mas nunca tinha ouvido falar ninguém. Então, a hora que ele falou, caiu como uma luva para mim. Ele falou assim, qualquer empresa tem que ter processos, tem que ter procedimento. Porque ainda que entre uma pessoa mediana, ela vai se encaixar naqueles processos e as coisas vão caminhar. Aí ele falou, você não precisa gastar um rio contratando aquela pessoa expert, porque até a expert, aquela pessoa top do mercado, se ela chegar na tua empresa e não tiver aquele processo para seguir, não vai dar certo. Gente, então prepare-se para a cena dos próximos capítulos, que eu vou mostrar para vocês quando ele disse a imagem que veio na minha mente. Essa daqui. Então, reparem nessa foto e eu vou contar o que a história que está por trás dessa foto, que só a foto não conta e que lembra bem o que o Christian falou a respeito de procedimentos. Essa aqui é uma empresa, na época que eu tive, tem uns 4 anos, ela tinha 23 anos no mercado, hoje deve ter uns 27. Essa empresa começou as funcionárias a aposentarem, 23, 24 anos de empresa, todo mundo começou a ir lá e bater na porta e falou assim, eu preciso de um documento assim, porque o meu advogado lá que está pleiteando a aposentadoria está precisando. E a empresária, com a empresa enxuta de funcionário, não tinha como tirar um funcionário lá de onde estava trabalhando para ir no arquivo morto. Isso aí, gente, tem só nome de arquivo morto, porque de morto não tem nada, né? Qualquer hora o documento é necessário, passamos um minuto de silêncio pelo arquivo morto e vamos enterrar ele de vez, é arquivo inativo, não é arquivo morto. É inativo porque a qualquer hora pode se tornar ativo. Então, o que aconteceu? Ela ficava, gente, 3 horas nesse lugar procurando os documentos para entregar na mão da ex-funcionária dela e não encontrava. Isso foi decorrendo meses, 3, 4 pessoas por mês, ela foi enchendo o saco. Até o dia que ela me contratou, ela falou assim, eu não aguento mais. Eu sou uma empresária que paga os meus impostos em dia, tô chateada das pessoas estarem aposentando, precisando do documento e simplesmente eu não consigo encontrar. E aí eu falei, me conta a história desse arquivo. E aí o que ela contou? Que durante esses 23 anos, ela não tinha um funcionário para fazer o arquivo, ela tinha nesse tempo ela teve de 6 a 7 funcionários que quando o arquivo ativo lotava de documentos, simplesmente tirava aqueles documentos e botava lá. E aí se vocês olharem, cada documento foi guardado de um jeito. Um pegou e encapou, né, fez um pacotinho, passou um barbante e colocou lá. O outro arquivou na pasta Z, deixou aberto, empoeirou. O outro colocou em pasta de plástico, o outro colocou em caixa de papelão. Cada um desses 6, 7 funcionários que ela teve ao longo dos 23 anos, escolheu o seu procedimento para mandar os documentos para o arquivo. Resultado, o arquivo estava desse jeito. Então, assim, se houvesse um procedimento já feito, cada funcionário que fosse guardar ia guardar de um jeito só. Então, vocês têm a foto aí do lado dos documentos organizados. Aí você vai falar assim pra mim, nossa, Fernanda, além de tudo ficou bonito, né? A beleza é consequência da organização, não é o que a gente busca primeiro. Mas vocês sabem qual que é a certeza que o empresário não vai perder esse serviço, que eu quero que vocês façam aí na empresa de vocês também? Em cada caixa dessa está escrito a data que o documento vai ser eliminado. É esse o pulo do gato que tira os seus documentos de status, de documentos organizados para criar uma gestão de documentos.
como eu falei lá no começo, o documento nasce com valor comprobatório, ele vive por um tempo e depois ele tem que ser eliminado mesmo. Aí vocês vão falar assim pra mim: Fernanda, eu realmente estou convencida que eu preciso organizar os meus documentos por ser mais prático, para mim gastar menos tempo e para mim não ter prejuízo. E o que eu faço? Então, bora lá, se você tiver com caneta e papel, para anotar o passo a passo que eu vou indicar para você colocar a mão na massa e organizar os seus documentos. Então, eu chamo essa fase de separando o joio do trigo, que é realmente isso, separar aquilo que é importante daquilo que não é, e dentro disso criando categorias. A sua empresa pode ser uma empresa que tem muitos documentos, como aquela primeira foto que eu contei da empresa que eu atendi que tinha 23 anos, ou pode ser um armarinho. Vocês estão conseguindo ver essa foto? É um pequeno armário num apartamento. Talvez você olhe e fale assim, não, né, pouquinho, não tem tanta coisa, mas que tinha mais coisa espalhada em outros lugares do apartamento. Mas esse armarinho, gente, comportava as contas a pagar de 4 empresas e 5 pessoas físicas. Tudo misturado. E aí eu faria assim, me contrataram que não aguentavam mais pagar conta em atraso. Falei, não, realmente, do jeito que tá aqui, você não vai pagar conta em dia de 4 empresas nunca. Vamos lá, o que eu fiz para organizar esses documentos no passo a passo. Aí vocês estão vendo a foto do depois. Com essa foto que eu vou explicar o que a gente pode fazer, o que vocês vão poder fazer aí na empresa de vocês. Então, primeira coisa importantíssima, separem os documentos ativos do inativo. Eu tive há um tempo numa construtora, e aí quando eu falei isso, eles falaram assim, não, mas esse cliente aqui construiu uma casa comigo e agora vai construir a casa do filho, tal, eu tenho que deixar essa pasta aqui. Eu falei assim, ó, o contrato tá encerrado? Deve alguma coisa? Não. Volta, pega essa pasta, põe no inativo, deixa aqui só os ativos para ficar fácil de pegar. Quando ele fechar outro contrato de outra casa, você volta a pegar. Porque senão você fica passando por um monte de documento inútil para chegar onde precisa. E lembre-se que o arquivo, os documentos que são ativos são os documentos do ano que nós estamos. Tudo que é do ano anterior para trás vai para o arquivo inativo. E é o que eu aconselho? A forma mais simples, mais barata, geralmente, de lidar com os inativos é colocar nessas caixas. Não sei se o mouse aparece eu passando assim, mas assim, aparece? Obrigada. Então assim, ó, essas caixas são aquelas caixas arquivo que você paga acho que R$2,20 na papelaria, coloca tudo que é inativo, escrito na caixa qual documento, quanto tempo vai ficar ali, quando tem que descartar. O que for documento ativo, aí você vai ver o tamanho, a extensão, quantos documentos você tem. Aqui não era tanta coisa assim, é mais porque estava desorganizado. Eu coloquei os ativos em pastas de elástico. Você pode colocar em arquivo, em pasta suspensa, pasta Z, pasta catálogo. Aí você vai escolher de acordo com o gosto e o espaço que vai precisar, tá bom? Uma coisa importante de separar, volto a frisar, os contratos. Por exemplo, empresa de telefonia, você quer diminuir os custos com telefonia, acontece muito com um parceiro nosso lá do BN First, o Marcelo Adão. Quer diminuir os custos de telefonia, qual a primeira coisa que ele te pede? O demonstrativo da conta para fazer essa análise. Então, você está com o contrato na mão, é fundamental. E a falta de você estar com esse contrato, pode ser que você que você compre 6 por meia dúzia. Vou contar um caso também que aconteceu com uma cliente. Ela é uma panificadora e trocou a contratação do gás industrial lá, né? Trocou, tal, que ele é mais barato, vou trocar. Só que essa cliente, ela produz a noite toda, ela roda 24 horas. E ela não viu que essa nova fornecedora dela não entregava gás à noite. E a outra funcionava em regime lá de plantão e entregava. O que ela teve que fazer? Como tinha multa e ela não podia voltar atrás por não ter observado isso, ela teve que comprar mais cilindro. Então, assim, são detalhes que se você ficar só no preço... Gente, uma coisa, para resumir, não existe presunção quando você vai fazer negócio. Se fosse pra gente guardar tudo na cabeça, todos os dados, não tinha papel. O papel é para isso, pra gente ir lá e consultar aquilo que é necessário para fazer o que é melhor para o nosso negócio. Então, o contrato é uma coisa que tem que ficar fácil. Pessoal, o que eu chamo de papéis provisórios? São papéis fáceis de controlar, mas assim, depois que junta um monte, dá um trabalho, você vai parar horas para tirar isso daí, desencravar. Então, vamos aprender a separar. Por exemplo, sabe aqueles, infelizmente é algo que tende a acontecer por causa dessa crise que a gente está vivendo. Sabe aqueles papéis que a gente recebe quando o nome vai para o Serasa, para o SPC? Aquilo lá é simplesmente para você controlar o prazo em que o seu nome
vai entrar, vai ser negativado. Só aquilo. Não tem valor comprobatório nenhum esse papel. Resolveu essa questão, foi lá, tirou o nome da empresa do cartório, do Serasa, do SPC, joga fora, não serve para mais nada, não precisa ficar guardando. Documentos que você usa, por exemplo, você tá fazendo uma escritura, por exemplo. Quem já fez uma escritura na vida sabe o quão trabalho dá fazer uma escritura, o tanto de papel que você junta. Saiu a escritura, pegou a escritura na mão, tá tudo certo, todos aqueles papéis provisórios, aquelas certidões, gente, joga tudo fora. A escritura tá na mão, é o que vale. Eu encontro até o protocolozinho do cartório com a senha guardada. Então, assim, não tem necessidade, é algo que você pode descartar mesmo, tá? Bora, joga isso fora, que isso aí é documento transitório que vai ficar te atrapalhando. Pessoal, uma coisa que eu até gosto de encontrar, e se estima que 1% dos documentos da empresa são essas, de valor emocional e histórico. Ninguém dá valor, mas isso é muito importante. Vou citar, por exemplo, o caso do Jair, do BNI. O Jair é uma pessoa que guarda muito papel de valor emocional. Por exemplo, de cada grupo que ele lança, ele guarda o convite da noite de gala de lançamento, ele guarda a notícia de jornal, ele guarda a revista que ele deu entrevista. Gente, tem coisa mais gostosa que esse tipo de papel, que esse tipo de documento? Né? São os documentos que mostram as suas conquistas. Então, assim, coloque ele numa caixa separada, bonita, porque no fim é isso que fica. Eu fiz um médico há um tempo atrás, que ele faleceu, né? Na verdade, eu fiz o filho dele, organizei as coisas do filho dele. E o pai, quando faleceu, tinha 5 filhos. E aí, na hora de dar os móveis embora e tudo mais, encontraram uma escrivaninha dele, que na gaveta, gente, olha o que tinha. Dos 5 filhos, ele tinha cada filho que nascia, ele escrevia no dia que nascia como que a esposa estava se sentindo e o que ele sentiu quando aquele filho nasceu. Imagina a emoção, depois de perder o pai, de cada filho recebendo esse papel, gente, que valor que tinha. Então, assim, são papéis que têm valores muito grandes. Eu também tive uma experiência muito bacana nessa empresa. 5 minutos, viu? 5 minutos? Beleza. Aconteceu também uma vez de eu pegar alguns documentos de impostos e no meio ali o empresário tinha meio que profetizado o que a empresa dele seria. E pelo tempo que eu encontrei a pasta, tinha uns 20 anos. Aí eu fui lá e entreguei na mão dos filhos e falei assim, gente, isso aqui vocês têm que emoldurar e pôr na parede. O pai de vocês profetizou o que essa empresa seria. Olha aqui, que coisa mais linda. Então, são documentos de valores emocionais que a gente vale a pena guardar. Pessoal, documentos de consulta, tá? Por exemplo, tapeçaria, loja de cortina, tem aquelas pastas com tecido e tudo mais, assim, são documentos importantes de consulta que inclui você sentar ali e vender para o cliente, então vale a pena deixar separado, fácil, às vezes do lado da mesa, numa mesinha bem perto, dependendo do tempo que você prefere, né, do tempo que você usa realmente. E como eu já falei, manuais e notas fiscais é importantíssimo também guardar. Tem na internet, então certifica que tem na internet antes de jogar fora, que pode ser que você jogue e faça falta depois. Esses dias eu estava conversando com um mecânico, tentando fazer uma referência, porque ele ia mudar de endereço, e aí ele me contou que sabe aquele negócio que sobe o carro para o mecânico entrar embaixo? Não sei o nome daquilo, esqueci. Aí ele falou, Fernando, isso aqui é uma empresa do Paraná, e a gente chamava para dar manutenção, era tão complicado, hoje é a gente mesmo que faz a manutenção, e fazem a manutenção olhando o manual. Então, essas coisas importantes, gente, tem que separar e tem que ter na mão mesmo. Bom, uma coisa que muito empresário me pergunta, então eu fiz questão de colocar aqui, é o tempo de guarda de cada documento em maneira assim geral, principalmente com a LGPD, que apesar da pandemia ter alterado um pouquinho, estendido o prazo que ela vai começar, ela vai acontecer. Então, pessoal, farol vermelho aí, prestem muita atenção em documentos trabalhistas e previdenciários, porque o prazo mínimo para guardá-los é 35 anos ou mais. Tomem cuidado com documentos permanentes, aqueles livros de registro de funcionário, lá tem que guardar o resto da vida. Ainda que a sua empresa feche, que você vá à falência, você tem que guardar esses documentos, tá? Mas vamos guardar que vai dar tudo certo. Amarelo, para documentos fiscais, ou seja, impostos, geralmente se guarda por 10 anos esse tipo de documento, tá? Então, esse tempo aí para guardar. E documentos administrativos são aquelas contas comuns, água, luz, telefone, boletos, geralmente são 5. Detalhe,
Na verdade é 35 mais 1, 10 mais 1 e 5 mais 1. Por quê? Quando você for contar, você não põe o ano vigente, você conta do ano passado para trás. Isso é muito importante, senão você vai jogar o documento um ano fora antes, tá? Não sei se deu para entender. Isso aqui é muito importante. Deixa eu fazer um exemplo. Nós estamos em 2020, então os documentos que eu tenho que guardar, ó, 2019, 18, 17, 16, 2015. Então, caso, conta de luz, por exemplo, eu posso jogar fora de 2015 para trás, tá? Não conta 2020 aqui nessa contagem não, senão dá errado, tá? Vocês acabam jogando um ano antes, isso aqui é bem importante. Bom, não sou especialista em documentos em parte digital, mas é claro que a gente não pode negar a importância hoje da gente ter, às vezes, um arquivo na nuvem, uma assinatura digital, um gerenciamento eletrônico de dados. Isso aí veio para ficar e é importante. Só acho que a gente não pode digitalizar papel inútil, o papel já está prescrito, então continuo achando que é fundamental primeiro separar aquilo que está prescrito, que não serve mais, para depois digitalizar. Isso eu ainda continuo concordando. Bom, quero encerrar dizendo para vocês que com tudo isso que está acontecendo, para a gente manter a alegria e manter o otimismo, só pensando em pessoas que fizeram coisas extraordinárias, diria até divinas, né? Comecem então fazendo o que é necessário na empresa de vocês, depois busquem forças para fazer o que é possível, e quando vocês se localizarem, vocês já estarão fazendo aquilo que é impossível, tá bom? Desejo muita saúde para vocês, muita prosperidade, que Deus defenda todos vocês e que daqui para frente, apesar das dificuldades, só transforme em muito amor e muita prosperidade nas nossas vidas, tá? Aí no final tá o meu contato, a maneira mais fácil de me achar é pelo WhatsApp, tem meu site, meu Instagram, tem aí uma foto da coisa que eu mais gosto de fazer. Tem o cliente que olha e fala assim, você não tá ficando louca? Aí eu falo, não tô fazendo o que eu gosto e vai ficar 10, patrão, como a gente brinca, né? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, espero que tenha ajudado e fico aí à disposição para as perguntas ou qualquer outro questionamento. Muito obrigada.